Olá, estrelas luminosas, sejam bem-vindos ao Multiverso Luminous. Eu, Paula Cantanhede, te convido a mergulharmos mais uma vez em uma psicografia, hoje com a nosso momento de Correio de Luz, 203º Correio de Luz, que foi psicografada no dia 11 de março de 2021. Vamos lá, a casa eterna. Muitos são os resgatados nos lares de irmãos que estudam e elevam seus pensamentos a Deus. Quando falo lares, também incluo as casas religiosas e qualquer outro local que trabalhe com amor e caridade ao próximo, levando mais do que o pão, e sim o alimento espiritual a tantos encarnados e desencarnados. Poucos são os que possuem o entendimento da dimensão no qual ações divinas, como a oração, pensamentos positivos, músicas, cânticos, que engrandecem o homem, possibilitam e auxiliam e muito nosso trabalho. Somos trabalhadores que realizam o serviço em parceria, de forma colaborativa. Levamos muitos irmãos para esses locais energéticos para instruí-los, resgatá-los e ampará-los. E no momento que tiram um tempo de seu cotidiano para elevar seus pensamentos, estamos lá, em parceria, realizando a limpeza vibracional, auxiliando o local, seus frequentadores e habitantes, semeando ali um lindo tesouro de luz e amor. Vários são os casos, mas posso relatar alguns. Existem aberturas de portais para levarmos os irmãos que necessitam. Podemos também criarmos como se fossem escadas rolantes, como as da Terra. Há casos de desdobramento, tanto de encarnados como desencarnados. Transportes interdimensionais, transportes aéreos, etc. Muitos são os casos e necessidades. No momento da leitura e estudo, também criamos telas mentais para alguns irmãos encarnados visualizarem ao dormir. Alguns alto-falantes espirituais em locais pertinentes que necessitem de uma mudança vibracional, e também para os momentos de desequilíbrio dos próprios estudantes, que realizam esse momento de comunhão. Dos próprios estudantes que realizam esse momento de comunhão recordarem do que já estudaram. Esse relato vem com o intuito de demonstrar a importância de tão belas ações e dedicação na qual os irmãos estão envolvidos. Alguns possuem a clarividência e conseguem visualizar e sentir isso que acabo de relatar, mas outros não possuem a real dimensão de tão belo ato. Gostaria também de esclarecer que mesmo quando realizam esse belo trabalho sozinhos ou em pouco número aí na Terra, entendam que existem muitos irmãos que também participam à distância ou até mesmo aqueles que obtiveram a permissão de comparecerem ao local da reunião, para vos escutar e sentir todo esse carinho e amor. E quanto mais elevado for o estudo, mesmo que simples, estarão repletos de luz, amor e amparo, e amparados por muitos irmãos celestiais e trabalhadores da luz. Persistam sempre, pois cada oração, cada leitura, cada estudo, intenção de fazer o bem e levar o esclarecimento possui um potencial energético no qual vocês não possuem a dimensão que estão realizando no campo espiritual e físico. Eu agradeço por toda essa energia emanada, por toda essa dedicação, carinho e amor. Estamos juntos nessa divina corrente do bem. Do amigo e irmão Ezaquiel, da Falange Obreiros de Jesus. Nessa psicografia, alguns momentos, né, que ele fala de como são realizados o trabalho deles, né, de alto-falantes que são colocados. Eu frequentava uma casa espírita aqui no Rio de Janeiro, que eles falavam que, ali em Copacabana, e eles falavam que colocavam, no momento das aulas ou palestras, tinham altos-falantes no plano espiritual, na rua, ali em frente à casa espírita, porque alguns espíritos que estivessem ali passando e se interessassem
pelo que estavam ouvindo, pudessem parar, refletir. E sempre achei muito interessante. E nessa psicografia ele também relata isso, né? A questão das telas mentais. O que seriam as telas mentais? São como se fossem telas mesmo que aparecem para a pessoa, uma imagem na mente das pessoas, né? Mostrando o que aconteceu. Quem tem mediunidade, né, com clarividência, ou até vem algumas intuições, isso é que falam, né? Todos nós somos médiums. Alguns mais ostensivos, outros menos, outros que não têm, que praticam e né, começam a desenvolver certas mediunidades. Cada um, antes de encarnar, tem um propósito, tem um serviço. E isso também está muito coerente com o tipo de mediunidade que a pessoa vem ou desenvolve. Mas é como se viesse a imagem como se você estivesse relembrando algo. Por exemplo, se você assistiu um filme e você lembra de detalhes daquele filme. Ou em sonho. Tem sonhos assim que são tão reais, que assim, você consegue lembrar até do cheiro, de particularidades, de coisas muito detalhes, sabe, dos sonhos. Então é como se fosse uma imagem, uma tela, no qual em alguns momentos você só visualiza mesmo, e outras é como se você estivesse dentro daquela história. Essas são as telas mentais. E quando ele relata os tipos de transporte que existem no momento que eles realizam o trabalho, levando encarnados ou desencarnados. Eu falo encarnados, as pessoas que ainda estão na Terra, que ele até cita ali desdobramento. O que seria o desdobramento? É um momento onde você medita ou dorme e você vai para uma outra dimensão. Você se desdobra, seu corpo continua ali e você vai para outros planos. Pode ser cidades espirituais, pode ser as mais sublimes, elevadas, outros planetas, ou as mais inferiores. Então, esses transportes também são realizados com nós encarnados, nesses momentos também de desdobramento. Então, tem transportes aéreos, trens, elevadores, portais. Então, assim, depende muito do tipo de espírito, tipo de trabalho. É lógico que as pessoas que encarnaram e têm uma vivência com certos tipos de tecnologia da Terra, se ela se depara com outros tipos de tecnologia, pode assustar. Ainda mais no momento assim, de acolhimento, né? De elas estarem sendo levadas para um outro local desconhecido. Então, eles precisam ser coerentes e transportar esses espíritos de uma forma que não crie mais transtorno ou estranheza, mais do que o cenário em si já oferece ali. Então, eu gosto muito quando eles relatam como é no plano espiritual, como são em outras esferas, outros planetas, outros universos, né? Porque, e nos filmes também de ficção, eles trazem muito isso, e algumas coisas, a pessoa que escreveu aquilo, ela teve um desdobramento e foi para um local onde tinha aquilo tudo. E quando ela retorna, ela traz na memória dela toda aquela realidade. É lógico que nem sempre ela transfere para a obra exatamente como foi vivenciado, mas quem tem essa percepção da ficção científica, tem mediunidade ou simpatiza, etc., consegue ver uma grande semelhança. Até quando você está lendo um livro espírita, livros muito antigos, né, que foram psicografados até pelo Chico Xavier, falam de tecnologias que não existiam na época, quando foi lançado o livro, quando ele psicografou, e hoje em dia é super normal. Essas telas, tem momentos que ele fala de envio de mensagens numa tela. Isso para a época,
quando foi lançado, era assim algo totalmente, nossa, que viagem, que ficção. Mas hoje em dia é super normal. Então, eu particularmente gosto muito quando tem esses relatos. Então, curtam, compartilhem. Vou filmar outras histórias, cada uma tem uma vertente, tem um ensinamento, tem alguma particularidade que toca vocês em algum ponto. Então, comentem aqui no canal, compartilhem com a gente e com até outros inscritos e pessoas que estão assistindo esse vídeo. O que você sentiu, o que você já vivenciou, o que você achou interessante, quais são os temas que você acha que seria interessante também eu falar aqui, além das psicografias, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.